Muito bem, irmãos. Estamos iniciando assim a nossa aula de hoje à noite, chegando no último tema da Cristologia. A partir da semana que vem, nós estaremos entrando na soteriologia. Mas hoje vamos tratar de um assunto que estabelece um link entre os dois conteúdos, as duas temáticas, a Cristologia e a soteriologia. Estamos falando ainda da obra de Cristo, de forma mais específica hoje sobre a questão da expiação, ou mais precisamente ainda o alcance da expiação. A pergunta básica que se faz nesse contexto é: por quem Cristo morreu? Ele veio morrer por quem? Veio morrer por todos os homens? Ou veio morrer apenas por alguns homens, os chamados eleitos? Então, essa é a pergunta que se faz e acerca da qual estaremos tratando no dia de hoje, ou na noite de hoje, e também na noite de amanhã, se Deus assim nos permitir. A nossa aula hoje vai girar em torno de um dos conteúdos que já estão disponíveis para vocês na plataforma Moodle. Vocês perceberam que existem 5 conteúdos disponíveis na plataforma nessa temática, sendo 3 textos e 2 vídeos. Então, como vamos trabalhar essa questão do alcance da expiação com base nesses textos? Nós vamos trabalhar hoje especificamente o texto do Berkhof, Louis Berkhof, que é representante da posição reformada, mais difundida, mais aceita, aquela que melhor caracteriza a posição reformada nessa temática, que diz que Cristo morreu pelos eleitos, por um pequeno grupo de pessoas. Cristo não morreu absolutamente por todos os homens, ele não veio para derramar o seu sangue por todos os homens, mas veio para derramar o seu sangue apenas por aqueles que Deus decidiu salvar. A Bíblia usa a expressão eleitos, de fato, e essa expressão de eleição ela é reconhecida por tanto no ambiente arminiano quanto no ambiente calvinista, como sendo um tema bíblico, um fato bíblico. No entanto, existem interpretações diferentes para essa ideia, para esse assunto da eleição, esse tema da eleição. Os arminianos têm uma interpretação, e não é uma única interpretação, existe mais de uma interpretação no ambiente arminiano. Os calvinistas também têm uma interpretação que diverge um pouco aqui e ali, mas que, no final das contas, aponta para o conceito de que Deus decidiu salvar apenas da multidão de perdidos alguns homens. Ao passo que os arminianos vão arbitrar no sentido de uma eleição que prevê a possibilidade de que qualquer pessoa seja salva, sem restrições. No entanto, afirmando que nem todos serão salvos, apenas aqueles que aceitarem a mensagem do Evangelho. Nossa aula de hoje, portanto, vai girar em torno do texto do Berkhof, que vai defender a ideia da expiação limitada ou expiação particular, como alguns preferem. Esse é o texto que os irmãos têm já na plataforma e disponível para baixar. Textos da unidade 7, aqui tem 3 textos, um do Berkhof, como já disse, um do Stanley Horton e o terceiro do Strong, Augustus Strong. Esse primeiro texto defende, como falei, a posição da expiação particular ou limitada. O segundo texto do Stanley Horton defende a ideia da expiação universal, que não é a mesma coisa que universalismo. A expiação universal apregoa a ideia de que Cristo veio dar a vida por todos os homens, mas que apenas aqueles que crerem serão salvos. E o universalismo apregoa que
pela morte de Cristo, todos os homens serão salvos indiscriminadamente. Então, a posição da expiação universal não é idêntica ao universalismo, muito embora alguns defensores da expiação limitada queiram dar a entender ou proponham que o conceito de expiação universal necessariamente leva ao universalismo. A questão é se isso de fato é assim, mas vamos falar sobre isso depois. E o terceiro texto do Strong aponta uma posição intermediária. O Strong também tem um conceito de eleição particular, individual, mas nesse ponto ele defende a ideia de uma expiação universal e ele justifica porque pensa dessa forma. Claro que ele não está defendendo o ponto de vista arminiano, restritamente arminiano, porque o Strong não é um arminiano, mas ele está defendendo um tipo de eleição, de expiação universal, ficando, portanto, em uma posição intermediária. Amanhã nós devemos ver alguma coisa também sobre o texto do Strong. Então, fica para amanhã os textos do Stanley Horton e o texto do Strong. E hoje vamos considerar o texto do Berkhoff. Eu já fiz aqui algumas seleções e nós vamos lendo e comentando, e os irmãos também podem participar conforme sentirem a necessidade, o desejo, ou tiverem a consciência de que podem cooperar com essa discussão. Mas no final da aula a gente abre aqui um pequeno debate, isso se nós conseguirmos ver todos os textos aqui selecionados com tempo. Tratando inicialmente sobre o ponto exato da questão em discussão, o Berkhoff diz o seguinte: a questão se relaciona com a finalidade da expiação. Quando Deus enviou Cristo, e quando Cristo veio ao mundo para fazer expiação pelo pecado, fizeram isto com a finalidade ou propósito de salvar somente os eleitos ou todos os homens. Esta e só esta é a questão. Então veja que o Berkhoff delimita bem a questão que está em discussão. E a questão é: Cristo veio morrer pelos eleitos ou veio morrer por todos os homens? Em seguida, o Berkhoff expõe a posição reformada clássica, que diz assim, que Cristo morreu com o propósito de salvar, de fato e seguramente, os eleitos, e somente os eleitos. Isto equivale a dizer que ele morreu com o propósito de salvar somente aqueles a quem ele, de fato, aplica os benefícios da sua obra redentora. A ideia, portanto, é a de que Cristo não veio derramar o seu sangue pela humanidade toda. Ele não veio morrer por todos os homens, mas veio morrer apenas pelos eleitos, aqueles que efetivamente, dentro da perspectiva calvinista de eleição, que é a da eleição individual ou eleição particular, a partir dessa perspectiva de eleição, disse que ele veio morrer só pelos eleitos, aqueles que efetivamente chegarão à salvação, porque Deus os escolheu para a salvação. Essa ideia normalmente leva em conta o conceito de que não faria muito sentido Cristo vir morrer por aqueles que Deus não escolheu para a salvação. Seria mais ou menos uma ideia lógica, um conceito lógico. Por que Cristo morreria
por homens que efetivamente não foram escolhidos para a salvação. Então, isso leva em conta esse conceito de que não faria muito sentido Cristo dar a sua vida por pessoas que não foram escolhidas por Deus e que permanecerão nos seus pecados e sofrerão as consequências dos seus pecados. Então, essa é a posição reformada, clássica. Posição aqui defendida por Berkhof. Um pouco mais abaixo nesse texto, eu selecionei as provas apresentadas pelo Berkhof para a defesa dessa ideia de expiação particular ou limitada. Primeiramente, ele diz que, em defesa dessa ideia, pode-se estabelecer primeiramente como princípio geral que os desígnios de Deus sempre são seguramente eficazes e não podem ser frustrados pelos homens ou pelas ações dos homens. Isto se aplica também ao propósito divino de salvar os homens por intermédio da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se fosse sua intenção salvar todos os homens, este propósito não poderia ser frustrado pela incredulidade do homem. Então, a primeira defesa que o Berkhof apresenta para o conceito de expiação limitada é essa conclusão que está muito bem lastreada pelo conceito calvinista de eleição, de que se Deus decide salvar pessoas, necessariamente essas pessoas serão salvas. Qual a ideia, portanto, aqui desse conceito de expiação particular? É que se Cristo veio para viabilizar a salvação, necessariamente ele vai obter a salvação daqueles por quem ele vem ou veio morrer. Então, isso exclui aquilo que no arminianismo se configura como uma morte que viabiliza a salvação a todos os homens, mas que a torna eficaz apenas na vida dos que creem. A expiação como algo que possibilita, isso está no arminianismo, e passa a encarar a expiação como, de acordo com o desígnio de Deus, sendo algo que efetivamente atinge o seu objetivo. Se Cristo veio para morrer, com o intuito de salvar, aqueles por quem ele morre necessariamente serão salvos. Então, esse conceito de expiação está indissoluvelmente associado ao conceito calvinista de eleição. De modo que é inconcebível nessa perspectiva que o plano de Deus de salvar por meio da morte de Cristo seja inviabilizado pela escolha humana, a decisão humana de crer ou não crer. Então, o primeiro princípio geral que o Berkhof estabelece é esse, que os desígnios de Deus serão todos segura e eficazmente atingidos, cumpridos. Se ele decidiu salvar homens por meio da morte do seu filho, esses homens pelos quais o seu filho morre necessariamente serão salvos. Então não existe aqui espaço para uma morte que viabiliza, tornando a salvação possível. Mas se ele veio morrer para salvar, a salvação se torna uma necessidade. Então não é uma possibilidade, mas é uma necessidade. Aqueles por quem ele morre necessariamente têm que ser ou serem salvos. A segunda defesa que o Berkhof faz é a de que a Escritura qualifica repetidamente
aqueles pelos quais Cristo entregou sua vida, de tal maneira que indica uma limitação muito definida. Aqueles por quem ele sofreu, ou melhor, ele sofreu e morreu, são variadamente chamados de suas ovelhas, minhas ovelhas, sua igreja, o seu povo e os eleitos. Existe aí uma série de textos que nós vamos consultar agora para sabermos do que especificamente o Berkhoff está tratando, porque esses textos servem ao seu propósito de defender o conceito de expiação particular. Eu já selecionei esses textos, estão todos aqui, e nós vamos, desde o primeiro, que é João, capítulo 10, versos 11, 15 e 26, até Romanos, capítulo 8, versos 32 a 35, nessa ordem. Então, veja bem. Em João, capítulo 10, versos 11, 15 e 16, Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O Berkhoff usa esse texto para afirmar que Jesus identificou os beneficiários de sua morte como sendo suas ovelhas. Ele veio morrer por suas ovelhas. Ele dá a vida por suas ovelhas. Então, esse é o primeiro texto usado pelo Berkhoff como texto que limita o alcance da expiação. No outro texto é Atos capítulo 20, verso 28, que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, aqui diz que Cristo resgatou a igreja com seu próprio sangue. A igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Denotando aqui que a igreja foi beneficiária da morte de Cristo. O terceiro texto é Mateus capítulo 1, verso 21, que diz: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui diz que o povo de Deus, o povo de Cristo, é salvo por ele dos seus pecados. E claro que isso aqui implica na morte de Cristo. Por fim, o texto de Romanos, capítulo 8, versos 32 a 35, que diz: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, desculpem, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Esse texto
liga a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, àqueles que foram escolhidos por Deus. Então, Cristo morreu por essas pessoas. Esses são, portanto, um primeiro grupo de textos bíblicos que o Rod apresenta como prova do conceito de expiação particular, dizendo que Cristo veio morrer por suas ovelhas, por sua igreja, por seu povo, pelos eleitos. Em terceiro lugar, o Berkhof, eu acho que eu falei o Roger ainda há pouco, né? Berkhof, no caso. O Berkhof apresenta mais uma prova, sendo essa a da obra sacrificial de Cristo em relação à sua obra intercessória, ou a relação que existe entre a obra sacrificial e a obra intercessória. Eu disse o seguinte: a obra sacrificial de Cristo e sua obra intercessória são simplesmente dois aspectos diferentes de sua obra expiatória. E, portanto, o alcance de uma não pode ser mais amplo que o da outra. Ora, Cristo limita muito definidamente a sua obra intercessória quando diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Esse é o texto de João 17, 9. Por que limitaria ele a sua oração intercessória se de fato pagou o preço por todos? O Berkhof está considerando aqui a obra expiatória de Cristo naquele aspecto sacerdotal, né? Nós vimos os ofícios de Cristo, sendo um deles o ofício de sacerdote. Então, como sacerdote, Cristo intercede pelo seu povo e também oferece sacrifício a Deus pela expiação do pecado do seu povo. Se, de fato, Cristo veio morrer para salvar os homens, por que será então, olhando nessa perspectiva do ofício sacerdotal, por que será então que, ao interceder como faz um sacerdote pelos pecadores, ele restringiu a sua intercessão ao seu povo, aqueles que lhe foram dados por Deus? O que o Berkhof está dizendo aqui é que não faz sentido, quando você considera essa obra sacerdotal, esse ofício sacerdotal de Cristo e sua obra expiatória, não faz sentido imaginar que ele viria para dar a sua vida por todos os homens, quando, ao exercer um outro aspecto dessa obra expiatória, que é o aspecto da intercessão, ele intercede apenas pelo seu povo e não por todos os homens. Se ele intercede apenas pelo seu povo, não faria sentido, portanto, ele vir morrer por todos. Mas, certamente, na concepção de Berkhof, associando o conceito, a ideia da intercessão pelo seu povo, à ideia da abrangência e do alcance de sua morte, certamente ele, aquele que intercede diante de Deus apenas pelo seu povo e não pelo mundo, teria vindo morrer apenas pelo seu povo e não pelo mundo. Caso contrário, ele também teria intercedido pelo mundo. Então, essa é a terceira prova apresentada pelo Berkhof. A quarta prova é a que aponta para a doutrina segundo a qual Cristo morreu com o propósito de salvar todos os homens, ou melhor, se considera a doutrina segundo a qual Cristo veio morrer com o propósito de salvar todos os homens, deve-se considerar, na perspectiva do Berkhof, que essa doutrina necessária e logicamente conduz ao universalismo absoluto, isto é, a doutrina que afirma que todos os homens são salvos de fato. É impossível, diz Berkhof,
que aqueles por quem Cristo pagou o preço, cuja culpa ele removeu, se percam por causa dessa culpa. E aí ele diz que os arminianos não podem parar no meio do caminho, mas devem ir até o fim. Veja, conforme eu disse ainda há pouco, o Berkoff liga necessariamente o conceito de expiação ao conceito de eleição, estabelecendo de tal forma essa relação de modo a não admitir a não admitir a ideia de que se Cristo veio morrer pelos homens, necessariamente os homens serão salvos. Assim como no conceito de eleição, aqueles que Deus elege para a salvação necessariamente serão salvos. Então, com base nisso, ele diz que os arminianos, ao defenderem essa doutrina que aponta para uma morte universal de Cristo, deveriam considerar que se Cristo veio morrer por todos, necessariamente todos serão salvos. De modo que a doutrina arminiana, nesse ponto, levaria necessariamente ao universalismo absoluto. Essa, portanto, é a quarta prova que o Berkoff aqui apresenta. Nesse ponto, evidentemente, ele quer demonstrar que nenhum arminiano defende a ideia de uma salvação universal e, portanto, eles deveriam abrir mão do seu conceito de expiação universal, porque necessariamente esta levaria àquela. Em seguida, ele nos apresenta, como quinta prova, uma outra série de textos bíblicos que apontam para a finalidade e o efeito da obra expiatória de Cristo, afirmando que esta não consiste apenas em tornar possível a salvação, mas sim em reconciliar Deus com o homem e dar aos homens efetiva posse da salvação eterna. Uma salvação que muitos não conseguem obter. Ou seja, Cristo não veio apenas para tornar possível, mas ele veio para assegurar. Ele morreu para assegurar a salvação. E essa salvação não é obtida por todos. E isso seria uma prova de que ele não veio morrer por todos. Vejamos então esses textos que vai de Mateus, capítulo 18, verso 11, até Efésios 1 e 7. Mateus 18, 11 diz: Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Romanos 5 e 10 diz: Porque se nós, sendo inimigos, somos ou fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 2 Coríntios 5 e 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 5,14 diz, Gálatas 1 e 4 diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 3 e 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por fim, Efésios 1 e 7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Usando esses textos, o Berkoff procura pontuar o fato de que, ao fazer tais declarações tão ousadas, principalmente Paulo, nesses textos que vão aí de Romanos até Efésios, está seguramente comprovando
que a morte de Cristo não apenas torna possível, mas torna segura a salvação daqueles por quem ele vem ou veio morrer. Em seguida, nós temos a apresentação de mais uma prova do Berkhof. Ele diz: se for feita a asserção de que o propósito de Deus e de Cristo foi evidentemente condicional, dependendo da fé e da obediência do homem, dever-se-á chamar a atenção para o fato de que a Bíblia ensina com clareza que, com sua morte, Cristo adquiriu a fé, o arrependimento todos e todos os demais efeitos da obra do Espírito Santo a favor do seu povo. Consequentemente, estas não são as indicações cujo atendimento depende simplesmente da vontade do homem. A expiação também assegura o cumprimento das condições que precisam ser satisfeitas para a obtenção da salvação. Em outras palavras, ao morrer pelos homens, Cristo não apenas teria tornado a salvação possível para aqueles que ocasionalmente viesse a crer, mas ele também conquistou ou logrou a certeza de que todos os recursos necessários para se chegar a essa salvação, para se obter o perdão, estavam assegurados também por sua morte, sendo um desses recursos a fé, também o arrependimento e todos os outros demais efeitos que estão no domínio da ação do Espírito Santo na aplicação da obra de Cristo na vida dos pecadores. Então, a fé não entra aqui como sendo algo que pertença ao homem, mas como sendo algo que foi dada por Deus e que necessariamente conduz a Cristo e à salvação. Então, essa fé não é dos não eleitos, ela é apenas dos eleitos de Deus. Sendo, portanto, essa, segundo Berkhof, mais uma prova de que Cristo morreu pelo seu povo, pelos eleitos, porque somente estes têm condições de crer verdadeiramente em Cristo, porque com sua morte Cristo também lhes assegura esta condição. Temos aqui alguns textos que o Berkhof usa como prova dessa afirmação. Vejamos. Isso vai de Romanos 2 e 4 até 2 Timóteo 3, 5 e 6. Romanos 2 e 4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Veja, a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Portanto, arrependimento não seria ou não é algo que o homem produz, mas que é produzido pela graça de Deus. Depois, Gálatas 3, 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Depois, Efésios 1, 3 e 4, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade,
a ideia de que todas as bênçãos da salvação, ou especificamente da salvação, são garantidas aos eleitos, e isso é causa da morte de Cristo. Aliás, isso é consequência da morte de Cristo. Efésios, capítulo 2, verso 8, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Seguramente, o Berkoff está aqui interpretando esse texto no ponto em que diz que isto não vem de vós, é dom de Deus, como se referindo à fé, e não necessariamente à salvação, mas, de forma mais pontual, a fé. É o que parece. É o que parece ser a concepção do Berkoff nesse texto. Em seguida, Filipenses capítulo 1, verso 29, que diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, veja, foi concedido a vós não somente crer nele, como também padecer por ele. Mas o crer nele também é uma concessão de Deus. Estes são, portanto, os textos apresentados por Berkoff. Ainda tem esse último texto, vamos ler. Em seguida, nós abrimos aqui uma discussão, uma conversa com a participação de vocês. O texto de 2 Timóteo, que diz assim, capítulo 3, versos 5 e 6. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, tendo aparência de piedade, negando, portanto, a sua eficácia. A ideia de que tais pessoas não possuíam, de fato, a piedade que é dada por Deus apenas aos eleitos, através do sacrifício de Cristo. Pois bem, estes são os textos e estas são as provas apresentadas por Berkoff na defesa do conceito de expiação limitada ou expiação particular. Aquele que diz que Cristo veio morrer segundo a vontade de Deus apenas pelos eleitos, pelo seu povo, por suas ovelhas, por aqueles que Deus lhe deu, e não por todos os homens. Eu teria alguns comentários a tecer sobre alguns pontos aqui, mas eu vou deixar isso para amanhã, na parte introdutória. Eu prefiro agora abrir a nossa conversa aqui, diante de tudo que foi apresentado. Gostaria, portanto, de ouvi-los agora, nesse momento. Aquele que for falar, por favor, abra o seu microfone e você pode, então, se posicionar. Eu apresentei a defesa do Berkoff, da chamada expiação limitada ou particular, partindo desde um princípio geral até afirmações específicas com utilização de diversos textos bíblicos, e sempre associando o conceito de expiação à necessidade da eficácia da expiação. Se Cristo veio morrer para salvar, aqueles por quem ele morre necessariamente são salvos, caso contrário, essa obra não teria sido eficaz. Este conceito de expiação está muito bem associado ao conceito de eleição, aquele que diz que quem Deus elege necessariamente será salvo, porque Deus não pode ser frustrado nos seus planos, nos seus decretos, nas suas determinações. Abro, portanto, agora esses 10
a 13 minutos finais para as suas colocações. Se ninguém começar a falar, eu começaria a provocar. Eu acho, professor, que Desculpa, pastor, pode falar, meu irmão. sim, eu acho que ninguém pode dizer, quer dizer, eu não vou dizer ninguém pode dizer, porque aí mas, assim, pelo menos no meu ponto de vista, tem muito sentido isso que foi apresentado, os textos bíblicos. E eu fiquei curioso agora para ver um outro lado dessa questão, uma outra visão dessa questão. Ok, irmão Gilbervânio? Agradeço por suas considerações. Amanhã nós vamos entrar no outro lado da discussão, tá certo? Anderson, você estava falando também. Ainda tem tempo ainda? Temos. Professor, Na verdade, temos até pertinho Pai do de Senhor. 8h30. Amém. Paz. Pronto. Podem falar. Vitor vai falar? Amém. Deixa a Vitor falar, vou escutar. Pode falar, Vitor. Eu acredito da seguinte forma. A princípio, nós olhamos apenas um lado da moeda. Nós olhamos apenas uma exposição clara de um conceito reformado em relação à eleição, a expiação limitada. Mais para frente, nós iremos nos aprofundar mais e olhar um pouco mais o outro lado da moeda, que também é um fator primordial para que venhamos entender por completo as duas divergências. Mas a expiação limitada eu acredito que tem também os seus pontos negativos. Assim também como o outro lado da moeda. Por exemplo, em Hebreus capítulo 6, versículo 2 adiante, vai falar sobre aqueles que provaram a respeito dos dons. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 em diante, Paulo enfatiza muito bem a questão de todos, para que todos sejam salvos. João 3,16, o evangelista João, o apóstolo João, ele enfatiza porque Deus amou todo mundo. Então a palavra todo sempre aparece. Eu acredito que mais adiante nós iremos ver o outro lado da moeda, mas eu não vejo a expiação limitada como uma verdade absoluta, como se fosse algo absoluto. É isso aqui e pronto. É o meu parecer. Porque, da mesma forma como Berkhoff e tantos outros escreveram sobre a expiação limitada, tiveram outros também que escreveram e refutaram também, falando sobre a expiação ilimitada. Então, não devemos apenas ver a expiação limitada, mas ilimitada também. Tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Muito bem, Vitor. Obrigado por suas considerações. E amanhã nós estaremos vendo o outro lado da moeda. Pode continuar, o irmão que estava falando. Jonatas, eu penso um pouco como o Vitor. Eu vou mais ou menos aí no pensamento dele. Eu concordo com ele. Vamos ver amanhã, né, a outra parte para a gente refletir um pouco melhor, pensar um pouco melhor das duas partes. Certo. Obrigado, Jonatas. Eu também estou com a ideia de Vitor também. Vamos ver amanhã o outro lado da moeda para a gente ter uma posição mais
detalhada e definitiva para a gente se posicionar a respeito do assunto. Obrigado, irmão Walter. Eu ainda quero ouvir os demais Professor? Também irmãos. tem a questão, né, professor, que Sim, Vitor. É Marcelo. Vitor, vamos fazer assim, já que Marcelo, da última vez, ele Marcelo. deixou, né, cedeu, né, você tinha começado a falar, então vamos ouvir o Marcelo. Em Não, seguida, Vitor, você pode completar. Pode entregar o rolo aí, Marcelo. então, professor, pode ser para os irmãos. Eu tenho praticamente a mesma colocação de Vitor em relação à expiação limitada, né? Que eu também não tenho ela como uma verdade absoluta. Eu li um livro de John Owen, eu creio que o senhor já leu também, os irmãos, Por Quem Cristo Morreu. E como arminiano, quando eu li esse livro, ele traz várias verdades bíblicas a respeito da eleição, que Cristo morreu só pelos eleitos e tal. Eu não vou falar para o senhor que é um assunto fácil. Para mim é um assunto bem complexo. A minha cabeça dói muito a pensar isso, mas assim, eu não tenho a expiação limitada como uma verdade absoluta. Eu creio que Cristo ele morreu por todos, sabe? Mas vamos ver o outro lado da moeda para a gente chegar a uma conclusão melhor. Amém, pastor? Obrigado, Marcelo. Muito bem. Então, queremos ouvir aí também o Carlos e o Anderson. Anderson está caladinho aí, só Rapaz, guardando rajada. pelo que eu Já vi, já só vim tem lapada de Anderson. Anderson, viu? Já já vim lapada. Nada, isso é um calvinista embutido. Ele é em cima do muro. Vai. Dê a sua versão aí, Carlos. Pastor? Diga, Carlos. Oi. É o seguinte, eu vejo que isso nos traz, como cristãos, né, uma certa paz aos nossos corações. Por quê? Cristo morreu. Né? Cristo morreu, na minha breve opinião e concepção, pela sua igreja. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo, assim no caso, ela é composta realmente pelos seus filhos. Né? Não todo mundo não é filho de Deus. Né? Eu vejo que há, nesse sentido, esse ponto. Né? Dos eleitos. Que, na minha opinião, todo crente é eleito. Todo cristão é uma pessoa eleita de Deus. E, assim, isso não resta dúvida. Né? Não, nos traz paz, nos traz segurança a quem servimos. É por isso que nós observamos esse ponto. Né? Que Cristo morreu pelos seus, disputada justamente em nós, que não é da nossa parte. Nós não temos força alguma de nos achegarmos a Deus se não for Ele intervindo. E louvado seja Deus porque Ele intervém, né, no caso, nas pessoas que foram despertadas. Nós observamos que as pessoas estavam mortas em seus delitos e pecados e Cristo os despertou. Né? Então, no meu ponto de vista, eu creio que Cristo morreu pelos seus, né, pelo seu povo, né, pelas suas ovelhas, onde existem sim pessoas que ainda precisam ser despertadas, né, que estão aí nos apriscos aí afora, e é por isso que devemos evangelizar, é por isso que devemos anunciar a palavra, né? E eu estava observando e lendo os outros dois textos, né, que está para amanhã, eles andam assim, se a pessoa não tiver um certo cuidado em analisar, termina veredando justamente para um universalismo absoluto, se não tiver o cuidado de observar. Né? Há sentidos assim, se a pessoa observar de forma bem minuciosa, né? Com um certo cuidado, e é por isso que muitas igrejas devem ter o cuidado de estarem pregando, né? Dando um bom estudo referente a isso, porque termina confundindo realmente mais à frente a cabeça de muitas pessoas. No meu ponto de vista, eu observei que, no caso, o arminianismo, ele preza justamente pela salvação, que Cristo morreu por todos os homens,
Mas mais à frente, ele vai estar dizendo que todos os homens, beleza? Cristo morreu, mas eficazmente pela igreja. Ao contrário do universalismo, que vai morrer por todos os homens em si, né? Então, só um certo cuidado nesse ponto, né? Mas essa é a linha que a gente, no caso, tem como observação, respeitamos também nesse sentido, né? Com certo cuidado para não haver muitos problemas posteriormente. Mas observando nesse ponto. Obrigado, Carlos, pelas considerações. Vamos ouvir por último o Anderson. Nesse pouco tempo que nos resta, mas queremos ouvi-lo também. Meu coração chega a estar palpitando. Meu Deus. Tenho um grande respeito pelos meus irmãos, mas discordo que existem duas verdades, ou existem dois pensamentos que convergem um do outro. Eu não fui numa linhagem calvinista, reformada por homens, mas apenas lendo a Bíblia, meus irmãos. Na Bíblia a gente consegue ver claramente. Vejo que há muitos questionamentos, como o Vitor falou sobre o texto de João 3,16, mas não vejo parâmetro para uma salvação geral, ou uma expiação geral, uma expiação ilimitada. Na verdade, eu acredito que Cristo, Deus nos amou de uma maneira específica e não geral. Meus irmãos, nosso futuro está garantido, de modo particular, pelo sangue de Cristo. Eu acho que a ideia do universalismo joga o sacrifício e a morte de Cristo em vão. Se ele morreu por todos, por que ele foi crucificado? Eu acho que não faz tanto sentido, com todo respeito, todo carinho. A morte de Cristo tinha um desígnio específico, e como o Carlos falou, era pelos seus, pela sua igreja. Quando a gente lê Efésios, Romanos, as cartas de Paulo, ele é muito claro. E como o Vitor falou, também há muita polêmica sobre Hebreus 6, sobre a perseverança dos santos, né? Mas a Bíblia é clara, no meu modo de ver, que Cristo separou uns para a sua glória e outros para a sua ira. Então, e é claro que eu não vou relaxar baseado no ensinamento, né? Da expiação limitada, expiação particular. Mas eu acredito que é até um caminho mais difícil de se acreditar do que eu ter o poder pela minha própria salvação, ou eu poder escolher a Cristo. Então, eu concordo com o Berkoff, concordo com o que Carlos falou, mas eu não tinha capacidade e nem esse poder de escolher o nosso Salvador. Como fala lá em Efésios, que eu estava morto diante dos meus delitos e pecados, e ele, pela sua misericórdia, me alcançou. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus que fomos comprados pelo seu sangue, fomos alcançados para a glória dele. Basicamente é isso que eu acredito. Esse é o meu pensamento aí quanto a isso. Muito obrigado, Anderson, pelas colocações. Obrigado a todos os irmãos que aqui expressaram suas posições, o conceito que tem, também o interesse de saber outras informações que representam o outro lado e também o lado intermediário da questão. Eu quero concluir a aula de hoje à noite apenas... sim, Marcelo? Sim? Pois não? Só um minutinho, só encerrando. Como o pensamento arminiano da igreja também, que eu faço parte também, eu creio da forma que o homem está morto nos seus delitos, nos seus pecados, e o homem por si só não tem capacidade de ir ao encontro de Deus, a não ser que Deus venha ao seu encontro primeiro, certo? É só fazendo a colocação naquilo que Anderson falou aí, que jamais um homem pecador, jamais um homem caído em seus pecados, ele tem essa graça de ir ao encontro de Deus, desejar a Deus, a não ser que Deus o busque primeiro, entendeu? É só para deixar essa questão aí. Certo, Marcelo.
Com isso você está tentando corrigir ou responder a uma falsa acusação que às vezes algumas pessoas inadvertidamente fazem aos arminianos, assim como também outros fazem acusações inadequadas a calvinistas, também se faz aos arminianos. A gente vai falar mais sobre essa questão aí Pastor. de eleição, né, na parte da soteriologia e tal, e vamos entrar também nessas questões. Pois não, Carlos? Não, e da mesma forma, também, como o Marcelo informou, né, sobre uma velha história que o pessoal sempre comenta, sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Né, que isso também está inculcado, né, na mente do povo. Então, quer dizer, se eu sou salvo, eu tenho que fazer tudo, né, de todo jeito. Cadê a santidade? Cadê a vida de santidade? Né? Tem Não, isso que um vocês certo... estão dizendo aí, Carlos, tanto tudo você nesse quanto o ponto. Marcelo, respondendo às chamadas fake news teológicas. Esse negócio de fake news não é de hoje. Elas também existem desde muito tempo no campo teológico. Então, existem mitos relativos. Alguém abriu aí o microfone. Feche só um pouquinho para eu falar, aí depois eu. Existem mitos que calvinistas criaram contra arminianos e existem mitos que arminianos criaram contra calvinistas. Então, são as chamadas fake news soteriológicas, tanto do ambiente calvinista como do ambiente arminiano. Falsas acusações que não correspondem à verdade nem para um lado e nem para o outro. A gente vai falar mais sobre isso depois. Quem estava falando? Acho que foi o Vitor. Vitor, 2 minutinhos, aí eu parto para o encerramento, porque já vai começar outra aula. Eu ia só complementar aquilo que o senhor falou em relação às fake news, que muitos calvinistas eles fazem colocações em relação aos armenianos. Uma delas é a questão da depravação parcial, né, que muitos calvinistas acusam os armenianos de acreditarem na depravação parcial e não na depravação total. Tem um livro que é muito interessante, que é até de um aluno do Betel, ele formado em filosofia, o nome dele é Lucas Martins, que diz assim, o tema do livro é Os armenianos creem na depravação total. Lá ele vai refutar esses argumentos levantados também pelo Nicodemos, levantado por outros representantes do calvinismo. Mas é muito bom. Não há comprovação alguma que Armênio e os seus futuros alunos eles acreditavam na depravação parcial. Muito pelo contrário, eles acreditavam na depravação total. E é baseado nisso que esse Lucas Martins ele escreve esse livro para refutar essa fake news dos calvinistas em relação aos armenianos. Ok. Pois bem, irmãos, estamos chegando ao final da nossa aula hoje. Eu quero terminar apenas dizendo que é verdade o que o Anderson falou e que certamente todos vocês percebem que não existem duas verdades nesse tópico. Ou Cristo veio morrer por um grupo de pessoas, ou Cristo veio morrer por todos. Então não dá para conciliar os dois conceitos biblicamente. Como são apresentados os textos bíblicos para um lado e para o outro, e como não podem existir duas verdades sobre o mesmo tópico, a conclusão óbvia que chegamos com relação a esses textos é de que alguns textos estão sendo mal interpretados. É uma questão de interpretação e não de afirmação dos textos em si, afirmação categórica dos textos. É uma questão de interpretação desses textos. Então, um dos lados está certo, o outro está equivocado. Mas amanhã nós vamos ver a posição arminiana, representada na teologia sistemática do Stanley Horton, e vamos ver a posição intermediária de um reformado também, que não defende a ideia da expiação universal, no sentido arminiano, mas que defende um conceito de expiação universal. Ele não consegue se desvencilhar da sensação, da impressão de que a Bíblia de fato afirma que Cristo veio morrer por todos os homens. Eu me refiro ao Strong. E talvez eu mencione alguma coisa ainda